todo trabalho é digno. O trabalho como meio de vida, meio de prover a própria subsistência material, pessoal e familiar. É, seja ele limpar um chão, varrer, limpar um teto, pintar uma parede, todos eles. Se você pensa que o trabalho em si mesmo não tem nenhum valor, mas ele adquire valor porque serve a uma necessidade humana, porque transforma a vida de alguém, porque satisfaz a um interesse de alguém, a minha resposta é sim, todo trabalho é digno. Mas quando a gente vai falar de trabalho para os nossos filhos, a gente não trabalha com essa ideia, né? É muito comum, por exemplo, um pai falar assim, estuda meu filho, porque senão você vai ser gari. Na verdade, o que confere dignidade ao trabalho mesmo é um salário. Professora, se ficar pronto o meu trabalho ficar pronto antes, eu posso entregar antes? Pode, não pode entregar depois. Quem for fazer o trabalho da revolta da Chibata, fale bastante do João Cândido. Ele lutou pelas causas sociais a vida inteira, tá? Ele é chamado de João Almirante Negro. Eu acho legal você trabalhar naquilo que você gosta, porque você faz com mais amor, carinho, você tem uma atenção maior. Se você for trabalhar naquilo que você gosta, não trabalhar por obrigação, porque tem que trabalhar, porque tem que pagar a conta. Acho que se der para fazer as duas coisas, trabalhar no que você gosta para você poder pagar a conta, é bem melhor. Você vive mais no seu trabalho do que na sua casa. Você dá atenção mais ao seu trabalho do que à sua família. Então, eu acho que você tem que trabalhar no que você gosta, ou se esforçar para trabalhar no que você gosta. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta, para mim, todo trabalho é digno. Mas eu tenho trabalhos difíceis também, onde o espaço da dignidade ele é minorado. É como se eu dissesse que ele não é necessário, ou que, na verdade, não ele o trabalho. É como se eu dissesse que ela, a dignidade, não é necessária. Abrindo o jogo, conto o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. A gente acaba cristalizando muito, né, as nossas posições, né? Ou seja, quando você desenvolve uma atividade profissional, enfim, mesmo no cotidiano, né, a gente acaba construindo uma percepção de como são as coisas a partir do lugar que a gente ocupa, né? Na minha experiência, né, profissional, enfim, eu com 25 anos de magistratura ocupo praticamente sempre o mesmo lugar, né, que é um lugar de decisão, e um lugar de decisão em que todos os olhares, em que todas as demandas convergem, enfim, todos os desejos convergem para onde eu estou, né? O que acaba, além de se cristalizar uma determinada forma de olhar sobre os outros,
acaba também se cristalizando como uma espécie de lugar de conforto, porque você é quem diz o que as coisas devem ser, como as coisas devem ser. É muito difícil, primeiro, reconhecer que você tem um privilégio, que você é privilegiado, né? Que as coisas não deveriam ser assim. É difícil você reconhecer isso. O juiz tem férias de 60 dias. Acho isso normal, né? O juiz tem auxílio moradia e as pessoas, embora envergonhadas, né, muitas gostam dessa situação, né? Acho que o auxílio moradia não deve acabar. Desembargador tem carro com motorista, né? São privilégios, não são? Porque é difícil você reconhecer que é um privilégio, que isso não é normal. É normal, afinal de contas, eu sou um desembargador, eu sou um membro do Poder Judiciário, né? E é difícil também despir-se desses privilégios. Vamos passar agora para a eleição do cargo de corregedor. O trabalho é só um dos locais onde há a invisibilização de pessoas. O trabalho é só um dos muitos locais onde a nossa miopia social se manifesta. Porque todo mundo que tem algum tipo de relação de poder, e não precisa ser só uma relação de trabalho, pode eventualmente invisibilizar aquele que está numa escala menor nessa relação de poder, né? Porque nós, efetivamente, valorizamos como sociedade, como mundo, os trabalhos que são intelectualmente executados. Os trabalhos que são de forma braçal executados, sem uma formação intelectual mais apurada, esses são os trabalhos que são menos remunerados e menos admirados socialmente. Então, seria fatal para o juiz do trabalho se ele permitisse ele próprio ser um míope social quando lida no dia a dia com a invisibilidade do mundo do trabalho. Boa tarde. Puro ou condução? Quando você entra para servir numa reunião que tem desembargador ou numa sessão do órgão especial, você não está ali para interagir, para ficar à vontade, para conversar, nada disso. Isso a gente faz na cozinha. Quando você for servir, né, serve o café e tal, só pergunta se tiver alguma dúvida, não fala mais nada. É um trabalho mais de bastidores, entendeu? Esse projeto do trabalho subalterno, ele já é a segunda edição, né? Teve a primeira edição no ano passado. No ano passado eu participei também, como vivendo um dia de cobradora de ônibus. E nesse ano eu fui copeira, garçonete, no TJ. Eu escolhi a função de copeira, né, com essa total inversão de papéis, né? Eu servindo magistrados, servindo cafezinhos, servindo desembargadores, porque no ano passado, como cobradora, eu lidei com pessoas, com trabalhadores, essencialmente só com trabalhadores. Então, com os motoristas da empresa, com os cobradores da empresa, com os fiscais da empresa. Apesar de eu lidar com gente que estava hierarquicamente acima de mim na empresa de ônibus, não era uma hierarquia tão distanciada quanto a experiência desse ano. Eu fiquei completamente à vontade, eu pude ser eu mesma. Então, eu achei que esse ano seria válido não necessariamente viver uma experiência em que eu estaria sendo mais uma trabalhadora no meio de outros trabalhadores, mas estar num ambiente de trabalho em que naturalmente há essa hierarquia. Eu queria viver essa experiência. Eu queria ver como é que era. E realmente eu vi. Eu vi porque eu vi muita coisa de como
os próprios desembargadores fazem questão de colocar esse distanciamento, de colocar essa hierarquia, e como os copeiros, os garçons, eles só ficam à vontade entre eles. Essa é uma experiência inédita, até onde se sabe, na magistratura do Brasil e talvez do mundo. Levar juízes não novos, mas juízes já experimentados na carreira, a viver essa experiência de um trabalho subalterno, até onde se sabe, é inédita. Tudo que é novo é geralmente difícil. Não foi fácil. O Fernando Braga, em primeiro lugar, veio aqui dar uma palestra num CFI, num curso de formação inicial, falando para os novos juízes. Ele deu uma palestra, se não me engano, de 8 horas, sobre a experiência dele, sobre a pesquisa dele, sobre a experiência dele como gari na USP. Essa pesquisa não é originalmente uma ideia minha, é uma proposta no Instituto de Psicologia da USP. Desde 1993, todos os estudantes de graduação em psicologia devem trabalhar pelo menos um dia no segundo ano da faculdade, né, numa profissão que não exige a qualificação técnica nem escolar. E essa proposta acadêmica, ela tem a ver com uma experiência radical feita por uma filósofa francesa chamada Simone Weil, que ainda nos anos 20, na França, ela abandonou a universidade onde ela lecionava, né? Ela se desligou da universidade para viver mesmo como operária. E ela fez muitos diários de campo sobre a vida do operário. Então, o primeiro trabalho dela, por exemplo, foi como fresadora na fábrica de automóveis Renault. E aí, como ela viveu isso intensamente e viveu isso de uma maneira bastante radical, porque ela assumiu mesmo a vida desses trabalhadores, né? Os diários dela ficaram, vamos dizer, muito respeitados no meio acadêmico. Quando a gente tenta se perguntar, né, como é estar em outro lugar, como é vivenciar um outro lugar, né? É sempre muito mais difícil a gente tentar responder sem conhecer o outro lugar, né? Trabalha com a parte C por quê? É a entrada dos banhistas, então tem que estar super limpo. Rastela tudo, limpa bastante, aí depois vem pela beira, pelo meio, pela beira da água, porque ali é a entrada. Como é que vai entrar aquela manta de oxigênio? Tem muitos moradores de rua, entendeu? Que moram lá, que dormem ali e tal, e tem tudo. Tem fezes, tem... Espero que não disse. É surreal o negócio. O que está enterrado embaixo da areia? Né? É cano, tem gente que guarda mala, tem tudo ali. Você, assim, a minha primeira pergunta, a maior parte do tempo eu estava perguntando para a Raquel, isso eu posso desenterrar ou não? Na verdade, o meu dia de trabalho começa na noite anterior. Eu fiquei muito ansioso, não dormi direito, e tive que dormir cedo, porque no dia seguinte eu teria que estar às 6 horas da manhã no colégio, no Meyer. Nós tínhamos que limpar todas as salas de aula antes da chegada dos alunos. E assim aconteceu. E aí nós entramos na sala, eu já de luva, com um saco de lixo na mão, e começamos a limpar a sala. Nós tínhamos que rapidamente
retirar todo o material, toda a sujeira debaixo das carteiras dos alunos, que eles deixam as carteiras cheias de lixo. Então a gente limpava ali rapidamente, jogava esse lixo no chão e depois tinha que varrer. E eles não sabiam que eu não era gari, né? Todos ali achavam, Marcos, Rose, Bárbara, achavam que eu era um gari em aprendizagem, né? Em treinamento. E vocês não estão achando estranho? Eu tô de novo? Achei estranho. No momento que você veio no primeiro dia. Por quê? Não sei, diferente. Foi estranho, assim. Eu falei pra ela. Foi. A gente até te deu um apelido, essa é a realidade. Eu perguntei se espião. Você tem apelido de espião. Ah, meu Deus. Eu trabalhei no Hospital Souza Aguiar, especificamente na enfermaria de crianças queimadas. Eu não sabia muito fazer o serviço, né? Era um rodo muito grande e estava pegando da forma errada e a Patrícia logo chamou a atenção que eu estava pegando o rodo errado, estava na posição incorreta, que eu iria machucar minhas costas daquele jeito, que eu não poderia trabalhar assim. Tentei me corrigir. Num segundo momento, eu repeti os mesmos erros que eu havia cometido na primeira vez que eu peguei o rodo. E então ela olha para mim com uma cara assim um pouco desconfiada e pergunta assim: "Você é filhinha de papai?" E eu ri na hora, não respondi a pergunta, mas a resposta é que eu não sou filhinha de papai. Não, eu sempre trabalhei, então não sou filhinha de papai. Mas eu, de fato, tive muito mais oportunidades. E essas oportunidades que eu tive me permitiram ler mais, viajar mais e, ao mesmo tempo, me privaram do trabalho manual. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, porque não sou filhinha de papai, mas eu tive um privilégio que eu gostaria que todos tivessem, né? Que é essa chance de poder escolher se vai fazer uma atividade manual ou se vai trabalhar numa atividade mais intelectual. E essa chance que eu gostaria que todos tivessem igualmente. Na Faculdade de Psicologia, na USP, existe um grupo de professores que, digamos, tem um grande apreço pelo trabalho dessa filósofa. E a ideia inicial era que os alunos tivessem um dia de experiência. E isso acontece desde 1993. Eu em 1994, fiz essa experiência de um dia de gari. Foi assim que surgiu o projeto. Depois desse dia de trabalho, eu fiquei me perguntando sobre aquelas experiências agudas, sobre o fato de ter me sentido bastante humilhado, o fato de eu ter passado dentro do próprio prédio de aulas uniformizado e não ter sido reconhecido por nenhum colega. Então isso foi durante a iniciação científica, depois do mestrado, e foi no mestrado, já alguns anos depois, é que nós, vamos dizer, conceituamos o termo invisibilidade pública, né? Designado como um desaparecimento psicossocial do ser humano em meio aos outros seres humanos. É quando o sujeito deixa de contar na cena pública, né, na esfera dos negócios humanos, como um ser humano propriamente dito. A única coisa que a gente quer e a única coisa que a gente espera é que os juízes submetidos a essa experiência tenham um olhar aguçado para a realidade da vida. Qualquer um de nós, de classe média alta.
qualquer um de nós, que tem uma vida, digamos assim, mais normalzinha, é tragado por essa vida normalzinha e não raramente se esquece de como é viver num outro cenário, com outro padrão de existência, outro local de moradia, outro tipo de emprego. Meu nome é Georgiane e eu sou copeira do TRT. Tomava conta da minha irmã sozinha. Minha mãe trabalhava, minha mãe vendeu bala no trem, fazia faxina e aí eu tinha que ficar em casa sozinha com a minha irmã. A gente ia pra escola, voltava, minha mãe deixava a comida pronta, mas depois eu aprendi. Meu pai me ensinou a fazer comida, fazer algumas coisas. Tinha 10 para 11 anos. Fui trabalhar de carteira assinada com 18 anos. Meu filho tinha 1 ano e pouco, aí eu arrumei emprego de carteira assinada. Fui contratada para limpar um hospital que tinha acabado de sair de obra, em São João de Meriti. Aí fiquei lá 2 anos. Depois eu fui para a repositora, no supermercado. Depois do supermercado, faxinas em residência. Fiquei um tempo cuidando das crianças, depois eu fui procurar outro emprego. É muito comum a gente criar uma realidade que é realidade só para nós, que não é a realidade que é da massa da população. Nós somos um país pobre, que basicamente tem pessoas pobres, e a gente se relaciona com pessoas pobres que batem a porta da Justiça do Trabalho. Sobretudo a Justiça do Trabalho trabalha com gente pobre. E se a gente ficar preocupado com o vencimento do perfume francês, ou que o meu terno não está suficientemente passado, e se esquecer de que a realidade é de gente ganhando muito pouco e muito mal, e tendo uma vida muito dura para chegar no final do mês e começar tudo de novo no mês seguinte. Primeiro eu entrei como auxiliar de serviços gerais nessa empresa. Aí depois que eu consegui a promoção para copeira. Não entrei como copeira direto. Minha trajetória até eu me tornar juíza não era um sonho de infância. Meu pai era advogado, criminalista. Eu nunca quis ser advogada criminalista ou ir para esse ramo criminal. Minha mãe socióloga. Eu passei para uma faculdade pública, a UERJ. Não passei de primeira. Consegui um estágio no 4º período e fui estagiar na área trabalhista de um escritório. Eu, graças a Deus, tive sócios, né, e chefes como estagiária que me deram a oportunidade de crescer profissionalmente e tinha curiosidade de ir nas audiências assistir para ver como é que era na prática. Foi aí, como estagiária, que eu comecei a ter vontade de ser juíza. A gente sempre tem a preocupação de gravar o que cada um bebe, uniformizado, sempre limpinho, ter uma boa educação, saber falar, saber a hora certa para perguntar. Não derrubar café nos outros, não derrubar água nos outros. E eu acho que isso, a preocupação de não errar, de não botar açúcar para quem é adoçante. Perguntar é complicado, depende da hora. Se for numa reunião, dá para você chegar e perguntar.
Agora, se for numa audiência, é complicado, porque eles estão muito concentrados ali, eles nem percebem que você... Eles veem a xícara, mas não vê, às vezes, nem quem botou a xícara. De tão concentrado, eu acredito que eles ficam na hora de uma sessão, acho que acaba tirando um pouco da atenção deles, aí é por isso que a gente prefere não perguntar. A maioria tem medo de perguntar. Quanto tempo foi o contrato dele lá? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. E a alegação de justa causa qual, doutor? Faltas. O dono do processo é o senhor. O senhor aceita se o senhor quiser. A empresa é a mesma coisa, ela não é obrigada a aceitar. Qual seria a proposta do senhor, então? Em torno de 25 mil. Que isso, seu Divaldo? A advogada do senhor vem com uma proposta de 10 mil, só vem com 25 mil. De onde o senhor tirou 25 mil? 20 mil, talvez. Mas o senhor acha que esse processo vai dar isso tudo? Não sabe, então. É exatamente isso. Ok? Bom dia a todos, um bom trabalho. Dispensável. Nada. No que esse projeto pode mudar e trazer como efeito, eu acho que é útil para inspirar as pessoas que não só do ramo do judiciário, mas qualquer outro trabalhador, de uma forma para desmistificar essa figura do juiz na sociedade. Dá para vários tipos de trabalhadores interagirem sem conflitos, sem grandes problemas e de uma maneira natural, porque nenhum trabalho é melhor do que o outro, é mais importante do que o outro. O meu trabalho não é melhor do que o Gari, porque se o Gari parar de trabalhar, a cidade vira um caos. Né? Então, todo trabalho tem seu valor, tem sua importância na sociedade. Eu acho que para quem está de fora serve para inspirar e para conseguir enxergar isso. Mas para quem está dentro do projeto, para quem vivenciou, não é uma inspiração, é uma experiência de vida. Eu soube do projeto pelo professor. Ninguém comentou, não. Eu fui servir ele, entrei na sala, que a gente tem tempo para poder servir. Aí ele falou, você topa ajudar a gente na próxima aula? Eu falei assim, sim. Pensei eu que fosse servir alguma coisa a mais. Aí ele falou, quando eu fui ver, aí ele contou do projeto e tal, aí que eu soube do que se tratava. A ajuda que ele queria é que eu ouvisse, sentasse ali no lugar, dar uma plateia lá só para ouvir e depois dizer o que eu achava. Não consegui dizer nada, mas eu fiquei ali. Eles contaram da experiência dele, cada um contou da sua experiência. O que foi auxiliar de serviços gerais contou a sua, o que foi cobrador contou a sua. Cada um foi contando a sua. Quanto tempo, contado no relógio, você acha que demora no primeiro encontro entre um homem e a mulher que estão se paquerando, para um perguntar sobre a profissão do outro? Para identificar o que o outro faz. Quando você dá uma entrevista para um jornal de televisão e você aparece com a cara de bobo lá na tela, né? Em geral, o jornalista tem que colocar caracteres ali para te identificar. Ele põe o seu nome e embaixo do nome ele põe o quê? Ele não põe o seu clube de futebol, sua inclinação religiosa, sua orientação sexual, ele põe a sua profissão. Então, a profissão, ela é, de alguma forma, o nosso lugar no mundo. Em se tratando de uma sociedade toda ela estratificada em classes, existe um soterramento. Quem sofre a maior pressão da hierarquia? É quem está totalmente debaixo da terra, que são os trabalhadores braçais, estão sentindo todo o peso da hierarquia. Quanto mais você sobe, socialmente falando, e vai assumindo profissões menos desqualificadas, né, mais intelectualizadas, menos o peso da hierarquia você vai sentir. Quem manda no juiz? Quando Descartes, que foi um gênio, autor de frases tão bonitas, tão proveitosas para a humanidade, pelo menos da forma, ou pela forma que foi traduzida a frase mais famosa dele, penso logo existo, cogito ergo sum, eu acho que causou um grande mal à humanidade. Penso logo existo, quer dizer, a supremacia do pensamento, do QI, da racionalidade, da reflexão, da lógica, da razão, o contrário de Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, no mundo nosso, contemporâneo, e no mundo jurídico, no mundo judiciário, no âmbito do sistema de justiça, pessoas admiradas são as altamente intelectualizadas.
E pessoas altamente intelectualizadas são frias, quase sempre, porque manejam muito pouco o lado direito do cérebro. E começando pelo sentimento, eu penso que a possibilidade de conciliar direito e justiça é maior. Porque justiça é mais até, é um sentimento. Para não dizer, é um instinto. Não é nada racional, não é nada lógico. O direito, sim, mas a justiça, não. A grande dificuldade é convencer os magistrados de que pensar é fundamental, necessário. É necessário, mas não é suficiente. É preciso sentir. O direito de trabalho coerente com esse tipo de empresa era um direito de trabalho permanente, rígido, inflexível. Essa era a pegada original. Inalterabilidade do contrato, não era assim? Incorporação, princípio da condição mais benéfica. Liberalidade com habitualidade gera cláusula contratual tácita. De um modo geral, os juízes que têm, nos últimos 10 anos, juízes do trabalho, que é a realidade que eu conheço um pouco melhor, têm sido aprovados nos concursos, os juízes, de um modo geral, são chamados concurseiros, que fazem concurso durante um período relativamente longo, vários concursos, frequentam cursinhos preparatórios que dão a eles as técnicas de aprovação no concurso. E, de um modo geral, eles saem da faculdade e, a partir da faculdade, eles começam a fazer concurso. Alguns para servidor público e outros para as carreiras de nível superior. Mas a realidade é que poucos trabalharam com CLT, carteira assinada. Poucos sabem o que é ser mandado. Fernando martela muito na distinção que a gente faz entre trabalho abstrato e trabalho concreto, né? Entre trabalho intelectual e trabalho concreto, né? Trabalho braçal. Ele martela, enfim, ele bate muito contra a hierarquização que a gente produziu nesse modelo, né? Nesse modelo, fazer vira a execução de um pensar. E o que ele diz, e de certa forma é um exercício que a gente tenta fazer na experiência, é que eu não tenho pensar como algo abstrato, autônomo prévio, mas, na verdade, o pensar é uma articulação com o fazer. O fazer possibilita que eu pense, né? É o concreto que me leva ao abstrato. Trabalhei em costura, fechava a bolsa, fui doméstica, muitos anos de cozinheira, trabalhei no Popular, comida de R$1, era copeira, limpeza, trabalhei em hospital, maternidade. Só não fiz de serviço para ajudar eletricista, que hoje eu me arrependo. Não sei fazer nada de eletricidade, nada. Que eu sei botar tijolo até uma certa altura, eu sei encher uma coluna, eu sei armar as tábuas para fazer uma coluna. O restante eu sei tudo, bem dizer. Mas eletricidade eu me arrependi. Eu não sabia nem ligar um fiozinho no outro, qual o térreo, qual que não é. Mas trabalhei de quase tudo. Uma das coisas que me surpreendeu muito nesse processo é ver a complexidade dos trabalhos simples que a gente acha que vai fazer. Eu até ia folgar nesse dia, aí me chamaram. Como você está sempre aqui, então você vai fazer o treinamento dessas pessoas que vêm aí. É novo, é gente nova. Não tá. Estavam chegando naquela hora, não sabia. Eles perguntou a matrícula. Qual a matrícula de vocês? Eles não sabiam a matrícula. Não sabia nada. Aí eu falei assim, mas como é que esse senhor passou no teste físico?
uma hipótese assim, por que eles estão aqui? Vocês conjecturaram, assim, não imaginaram? Não, o pessoal estava achando que era alguém da empresa mesmo. Isso. Durante o dia, né, na parte da manhã, ficou o tempo todo nublado, sem chover, às vezes abriu um pouquinho o sol. Tinha capa de chuva lá para chuva? Tem capa de chuva para chuva? Tinha, você não sabe da história da capa de chuva? A capa de chuva foi entregue pro Fernando para mim, a gente pegou, ela estava num saquinho plástico fechadinho e não estava chovendo, cada um saiu carregando, eu estava com a mochilinha nas costas, botei na mochilinha. Fernando, sem mochilinha nas costas, pega a sua capa de chuva e põe do lado do meão, assim, fica aquele quadradão aqui do lado do meão, né? Tá trabalhando, daqui a pouco Karen vira para ele e fala assim, posso fazer uma pergunta? Vai ficar chateado. Vai ficar chateado, não. Como é que é usar a tornozeleira eletrônica? Egresso do sistema! Egresso do sistema penal! Qual é a sensação de usar a tornozeleira eletrônica? O que você fez? Eu já tava com medo. Sei lá, um estuprador aí do meu lado! Claro, eu também teria. Agora, eu queria fazer uma pergunta para isso. O que vocês acham assim, da figura de um juiz? Quer dizer, vocês acham que é uma pessoa distante? Vocês têm essa visão? Pessoa distante, mas da autoridade máxima, não foi para a sala ali, né? A gente tem que respeitar. Putz, imagina, resolver o problema de um monte de gente. Decidir. Cara, decidir. Decidir a vida do é outro. Difícil, bater o martelinho lá na vida do outro. Deve ser duro, né? A vida de um ser humano depender. Eu acho que a mente deve ficar 24 por 48, assim, trabalhando, imagina. Deve ser meio que pilhado, assim. Né? Ele vai estudar para dizer se a pessoa merece ou não. Acho eu. Ele não queria estar na pele dele, não. Por quê? Porque é como se fosse quase um vidente. Porque está as provas de um, está as provas de outro. Eu acho que ele tem que ver o que está escrito ali e analisar o correto ali. Mas não tem que perder. Então eu acho que é muito difícil. Porque tem casos e casos. Tem coisas que não tem como se argumentar. O advogado, eu acho que eles trabalham para o demônio, porque eu nunca vi, gente. Eles conseguem defender, às vezes, até o lado errado, mas é importante. Acho muito importante. Espero que eu nunca vá na frente de nenhum deles a ser julgado, não. Tomara. Gostaria que essas coisas deviam ser mais rápidas para ser julgado. Acho muito lento. Processo número 50, Rogério Corrêa Silva, Transporte Campo Grande Militar. Eu vim aqui para ver o trabalho da doutora. Eu acho muito legal. A diferença do trabalho dela para o meu, eu vi que ela tem muita responsabilidade, que ela julga vidas e julga as pessoas. Mas pelo que eu vi ali, a doutora sempre tenta amenizar, fazer o melhor, né, doutora? Quando a senhora falou com a pessoa, a senhora falou, tenta um acordo, achei legal. E o que mais chamou a atenção que ela tem uma autoridade e ela pode decidir a vida de uma pessoa. Eu acho que como ser humano deve ser mais difícil para ela do que para mim cuidar de uma planta. Eu creio que Deus dá a ela muita sabedoria, muito conhecimento para lidar ali, porque é um jogo, um advogado dizendo que um está certo, outro é errado. E o mais curioso que eu perguntei até para ela dentro, como é que a senhora sabe se a pessoa está falando a verdade? A senhora, doutora? Não, isso é difícil, né? A gente tem uma prática de muitos anos, né? E aí, às vezes, tem que analisar isso dentro do contexto, né? Do processo também. Agora, eu super nervosa, porque eu falei assim, como que ele vai reagir, né? Quando eu falar que eu sou juíza e tudo, né? Aí ele falou assim, que legal! Eu não imaginava uma juíza vindo aqui saber como a gente trabalha. Agora meu trabalho vai ser valorizado, né? Aí depois a gente foi e tirou foto lá no jardim. E eu fiquei assim muito tocada e sensibilizada pela experiência, que eu nunca imaginei que isso fosse fazer tanta diferença, fosse me transformar de uma forma assim tão significativa, fosse me tocar tanto.
Porque uma coisa é você saber como o outro é, outra coisa é você vivenciar, né? Estar no lugar do outro. É bem diferente do que só saber como a coisa funciona. O que eu acho que o juiz faz? Só julga mesmo, acho que. Vê quem tá certo, tá errado e pronto. Acho que é sentença, não sei como eles falam muito bem, dá a causa ganha pra quem tá certo, mais nada. Assim, porque a gente não trabalha com eles, mas não sabe o que eles fazem direito. Só sabe que ele tá ali, julga e acabou. Só vê o que é a lei, vê quem tá mais próximo da lei e dá a causa ganha pra quem tá na lei. Que eu acho que às vezes não deve ser o que acontece muito, não. Acho que às vezes as empresas, não sei como funciona. Aí eu acho que quem leva as provas e mostra para eles que tá certo, acaba ganhando, né? Porque conta fato, né? Não há argumento, não é o que dizem. Proposta de acordo. Defesa com documento, sigilo retirado em audiência. Existia contrato de prestação de serviço com o segundo réu? Que existiu o contrato de prestação de serviço com o segundo réu, ponto e vírgula. Ela foi dispensada sem justa causa? Que a reclamante foi dispensada imotivadamente, sem que tivesse recebido as verbas decisórias a que fazia jus. Mais alguma prova a ser produzida? Sem mais provas, foi encerrada a instrução processual. Sinedir para sentença. Boa tarde. Boa tarde. É normal, né, que a sociedade tenha uma opinião do judiciário, já que não tem esse conhecimento técnico, de acordo com o que vê por aí na mídia ou que lê nos jornais. Acho que no interior a população vê o juiz num aspecto muito mais glamourizado e numa cidade maior a população vê o juiz como uma pessoa normal. Mas isso não necessariamente ocorre em relação ao judiciário. A figura do juiz é separada da figura do judiciário para a população. Eu acho que numa cidade grande, numa cidade pequena, o judiciário ele é visto como algo à parte, algo que não é inserido na sociedade. Eu me lembro que uma vez fui fazer uma palestra nos Estados Unidos, há uns 8, 10 anos, e de repente um dístico, um quadro com os dizeres, ele me chamou a atenção. Era uma frase de William Blake, o famoso poeta americano. Estava dito assim: grandes coisas acontecem quando o homem se encontra com a montanha. Não é bonito isso, uma frase espiritualizada dessa, de personalização da montanha, como os artistas fazem. Os artistas não coisificam nada, eles personalizam tudo. Quando você personaliza até as coisas, você não coisifica as pessoas. Não tem como coisificar as pessoas. As pessoas olham as plantas como se elas fossem só uma planta, mas não. A planta é igual um ser humano. Quanto mais carinho você dá para ela, atenção, você molhar, mas ela cresce. Você passa por um jardim, você quase não olha. Mas o jardim é vida. É uma grande diferença. Você mexer com a natureza, às vezes você está aborrecido, você está meio estressado, mas você começa a mexer com aquela planta, parece que ela te passa uma carga boa, uma positividade, você sai de lá mudado. Luiz me levou no segundo andar do prédio e a gente olhou o nosso trabalho de cima. A diferença como o jardim ficou. Ele falou que às vezes vai lá nesse lugar para ver o trabalho dele, o resultado do trabalho. E ela me convidou hoje para vir aqui, que eu achei muito legal. E jamais eu pensaria que um jardineiro um dia ensinaria uma juíza, coisa que ninguém acredita, e um jardineiro um dia vai estar na sala de audiência com a juíza. Quando ela falou ali que eu sou jardineiro, o pessoal ficou olhando, não, ele é um jardineiro, está me acompanhando aqui, vendo o meu trabalho. Então foi uma coisa muito legal. Então a gente somos pessoas simples, pobres, mas sempre pessoas trabalhadeiras, lutadoras,
tá aí no dia a dia para vencer e mostrar, né? A senhora fez esse, para mim foi um grande aprendizado, um simples jardineiro vendo uma audiência. Tenho muito que agradecer. Então, ao mesmo tempo que você não entende daqui, eu também não entendia do trabalho de jardinagem e fiquei aprendendo através de você, né? Eles não se sentem invisíveis, né? Embora em alguns momentos são confrontados, mas pela invisibilidade que o outro lhes dá, lhes atribui. Esse é que é o ponto. A invisibilidade, então, não está nele, porque ele sabe o seu valor. Está no outro que o observa, que acha que ele não tem valor. Esse é o ponto. Aí todo mundo criticava muito. Eu falei, não, mas eu vou trabalhar na Columb, vou ficar na Columb, porque a Columb é uma empresa que dá estabilidade, né? Que a gente tem nossos direitos, paga direitinho. Até agora a gente nunca ficou sem salário, graças a Deus. Né? Então, saúde, tudo direitinho. Então a gente tem nossa estabilidade. E eu não preciso estar dependendo do meu marido, apesar dele também ser funcionário público também. Mas ele tem a estabilidade dele, mas eu não preciso estar dependendo dele. Eu não tenho vergonha de nada, entendeu? Às vezes eu ouço muitas pessoas dizer... Eu trabalhei num colégio em que minha filha estudava nesse colégio e algumas pessoas assim meio que chacotava ela por sua mãe é lixeira. Aí ela diz, até hoje ela fala, lixeira é onde você deposita o lixo. A minha mãe é gari, entendeu? E então, show de bola, entendeu? Ela super me apoia, entendeu? Minha mãe também é super satisfeita porque ela diz que ela tem 3 filhos garis. Ela diz. E os meus irmãos estão esperando o concurso abrir para entrar, porque lá em casa os homens ainda não conseguiram entrar. E eles estão esperando fazer o concurso também. E é um trabalho muito importante. As pessoas acham que não, mas é aqui no hospital mesmo, no centro cirúrgico. Se não fizer a desinfecção, depois que termina uma cirurgia, não tem como outro paciente entrar, entendeu? Se fizermos alguma greve, parar, não tem como o hospital funcionar sem a gente. A gente também faz parte desse ciclo, o hospital não só sobrevive com os médicos, a gente também é importante para o hospital, entendeu? E muita gente não vê assim, vê a gente como nada. O exercício, ele é olhar para o outro, estar no lugar do outro, e no final das contas, eu acho que a grande experiência é a gente entender que a gente só se constrói na relação com o outro. Né? É dialogar com o outro, ver que o outro é que faz com que você... Ou seja, eu não sou um eu abstrato, eu não existo isoladamente, eu só existo nas minhas interações, nas minhas relações. Né? É um pouco como diz Rimbaud, né, na poesia. Né? Eu é um outro. A radicalidade do eu é um outro é eu poder conversar, dialogar, saber quem eu sou a partir do que o outro me ensina. Tem um piso na minha casa, eu coloquei o piso na casa toda, que é um piso muito ruim.
né? Eu me equivoquei na hora de comprar o piso, era um piso externo, um piso de piscina, achei que ficaria muito bom na minha sala, em toda a minha casa, né? E na verdade é um piso que me dá muito trabalho, ele fica muito sujo rapidamente. Como o Lucimar trabalhava no condomínio e ainda trabalha limpando o piso, eu perguntei a ela se ela conhecia algum produto e tal. Na hora do almoço, ela foi no meu apartamento, tocou a campainha, entrou e começou a examinar o piso e toda a sua extensão. E na parede havia 2 quadros, eu com a minha filha, e um quadro em preto e branco, e a Lucimar, essa prestadora de serviço no meu condomínio, né? Ela faz emana a seguinte frase, né? Nossa, fotos em preto e branco me emocionam muito. Né? E naquele momento eu me surpreendi com aquela frase, me assustei até, né? E aí eu tenho que revelar esses nossos estereótipos, esses nossos preconceitos. A gente tem que, na verdade, ter coragem de dizer isso, né? Que lá no fundo, né? Da nossa alma, né? Bem escondidinho, a gente guarda certos preconceitos. Por que eu deveria me assustar com essa frase? Né? Uma faxineira, uma auxiliar de serviços gerais, não poderia emitir essa frase. Mas, sim, quem é você, mulher? Né? Quem é você, Lucimar, que se emociona com fotos em preto e branco? Né? E Lucimar foi se revelando uma pessoa maravilhosa. Apesar de trabalhar muito por conta disso, ela não deixava de fazer as coisas que gostava, né? E me revelou, daquela semana, ela iria para o seu grupo de teatro. Né? E ele estava ensaiando a peça Mudança de Hábito. E Lucimar, então, se revelou também uma atriz, uma pessoa interessada em artes, né? E ainda nessa conversa, ela disse que gostava de natureza e gostava de preservar a natureza, né? Era uma ativista e, inclusive, contribuía para o Greenpeace. E aí fiquei apaixonado pela Lucimar. Quem é Lucimar? Quem é essa pessoa? Né? Mas será que só existe uma Lucimar? Né? Consegui concluir o ensino, a escolaridade toda, só não consegui fazer o superior. Mas consegui, terminei o 2º grau, tudo direitinho. Penso terminar um curso que eu comecei e não consegui terminar. Técnico de enfermagem. Eu parei faltando muito pouco, muito pouco. Muito pouca coisa. Às vezes as pessoas doentes ficam tão vulneráveis que você... Tem enfermeiro que não trata muito bem o paciente, acha que só é... Às vezes uma palavrinha que você dá, um medicamento que você aplica com carinho, você sabe que a pessoa vai melhorar, você se sente bem por estar ajudando alguém. Eu acho que era isso que eu gostava tanto assim. Ainda tem algumas coisas guardadas, os livrinhos, tudo guardado. Um dia eu vou voltar. Tem que manter distante do corpo, porque pode ter agulha, algum bisturi esquecido. Eu acho que nós, juízes, como operadores do direito, como pessoas que temos que nos defrontar com esses conflitos do mundo do trabalho, a gente tem a obrigação de saber exatamente como isso é feito, de como o trabalho é feito. Sentir um pouco na carne o que é isso, até para fazer com que o juiz ele saia dessa redoma dele, né? Porque sempre se fala muito no juiz dentro de uma redoma, protegido do mundo. E é isso que eu quis. Eu quis um pouco sentir na carne isso que a vida tinha, digamos, me tirado, né? Essa oportunidade que a vida não me deu e eu aproveitei agora. Nem que seja por um dia, eu acho até que um dia é pouco,
né, esse trabalho de campo, né, podia ser uma semana, por exemplo, um mês, quiçá, mas enfim, um dia já é muito útil para a gente que está vivendo outros tipos de trabalho por um dia, principalmente a gente que julga, conseguir se colocar no lugar dessas pessoas, quando está julgando o processo desses tipos de trabalhadores, conseguir se colocar no lugar dessas pessoas no dia a dia, né? E ver que muitas vezes essas pessoas têm que aguentar desaforo sem poder falar nada, porque o juiz não leva desaforo para casa porque a sociedade já tem um respeito natural e já não age com o desaforo. Eu sinto que as pessoas que chegam a mim quando eu estou no exercício da magistratura, não é quando eu vou no supermercado, quando eu vou num restaurante, nada disso, mas quando eu estou lá trabalhando na Justiça do Trabalho, as pessoas chegam super educadas, doutora, não, excelência, não sei o que lá, né? Chegam cheias de dedo. Eu acho que é esse cuidado de você não ficar tão fechado em você mesma, né? E prestar atenção um pouco nos outros, assim. O que tem de especial essa aproximação entre magistrados e trabalhadores subalternizados é justamente o fato de que não tem nada de especial nisso. Porque são dois seres humanos, né? E dois seres humanos que em outra circunstância estariam se encontrando a partir de suas profissões, a partir de seus papéis sociais. E quando você tira essa máscara, né? Quando você tira essa profissão na qual eles estão representando a profissão e não sendo representados por ela, você cria a possibilidade, que não é garantido, mas você cria a possibilidade da comunicação real e verdadeira entre dois seres humanos. Por isso que é tão comovente, por isso que alguns magistrados voltam emocionados, comovidos, às vezes até transtornados, né? E chorando com isso, né? Então é um trabalho de resgate, mais do que a apresentação de uma novidade ou algo inédito. Não é uma experiência exótica, né? Não é uma experiência exótica. É uma forma é uma forma de abrir uma porta de diálogo, né? Podia ser num momento de lazer, talvez, né? A gente escolheu fazer isso num momento específico, num momento de trabalho, né? Entender como é essa dinâmica a partir de um momento de trabalho. A gente escolheu uma forma. E uma forma que eu acho que enriquece muito mais. Isso que é o mais perverso da história. Isso que eu acho que é o mais difícil. Ela enriquece muito mais a gente do que as pessoas que a gente encontra lá, que a gente encontra nesse dia de trabalho. Né? Eu aprendi muito mais com os meus colegas de hospital, com os meus colegas de caminhão, né? Eles não sabem o quanto eles me ensinaram e o quão eu sou grato a eles. Sinceramente, não deu muita bola, não. Não demos muita bola, não. Não sei se todos estão ali para saber o que é um trabalhador. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei responder. A gente não se interage muito com esses assuntos. Então aqui são as agulhinhas. Você aplica. Feijão supermarket 2,99. Maionese Arisco 2,99. Fralda Baby Looney Tunes 6,99. Tem que a relação de emprego, se existiu, ela não pode ser declarada em relação ao reclamado. Não está aqui tanto que existe sócio, mas sim que o reclamado é eleito, sem nada que não tenha. Como um psicanalista pode cuidar da dor de alguém se ele próprio não tiver de alguma forma em contato com a própria dor? Como é que você pode trazer a confiança do paciente para você sobre um grave conflito familiar sem que você próprio possa informar minimamente que você conhece por dentro esse tipo de dor? Então, levar juízes do trabalho, levar desembargadores do trabalho para varrer rua
por exemplo, é justamente essa tentativa. Porque, do contrário, o discurso é tão assimétrico que mesmo falar sobre o assunto representa uma nova humilhação. Na verdade, tudo aquilo que esse projeto revela, a gente já sabe como pessoa. Eu e você e qualquer pessoa que está aqui nessa sala sabe que há gente pobre com uma vida muito dura. Não é alguma coisa que eu desconheça. Não é um problema de cognição. Nosso problema é que eu e você e todo mundo aqui nessa sala, para viver uma vida mais normalzinha, acaba se impondo esquecer dos detalhes do que é viver uma vida dura. Para eu não sofrer muito, para você não sofrer muito, para ninguém sofrer muito aqui, a gente não quer pensar o que é trabalhar 13, 14, 15 horas por dia por R$ 1.300 de salário e não ter direito a um médico, por exemplo. A gente não quer pensar nisso. Porque pensar nisso é muito dolorido. É muito desagradável. Então o que a gente faz? A gente vive escanteando essa realidade. Porque nos convém. E por isso que a gente invisibiliza as pessoas. Porque ver as pessoas no que elas são causa dor, causa desconforto, exige de mim um posicionamento. Não é razoável. Não é razoável alguém trabalhar 14 horas por R$ 1.300. Não é razoável um trabalhador trabalhar 14 horas por R$ 1.300 e ter que trabalhar doente porque não tem atendimento médico, porque o nosso sistema único de saúde não funciona. Esse projeto não é um projeto político. Nem está propondo rupturas. Esse projeto é um projeto de gente que quer compreender o que é viver em sociedade de uma forma mais justa. Não vamos fazer uma revolução com esse projeto. Salvo se eu quisesse dizer que propõe uma revolução individual aos participantes. É bem modesto. haja o que houver, a fome de um dia poder morder a carne dessa mulher. Veja bem, meu patrão, como
Como pode ser bom? Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Tudo para viver, vivo para morrer, enquanto minha morte não vem. Eu vivo de brigar contra o rei. Em volta do fogo, todo mundo abrindo o jogo, conta o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Saio do trabalho